tema que eu quero compartilhar com você hoje é o amor que gera vida. Eu quero compartilhar com você sobre esse amor de Deus, porque eu tenho vivido isso. O texto de João 3,16, tão conhecido de todos nós, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu tenho desfrutado desse amor. Quando o pastor Fábio provocou você a sair do seu lugar num ato profético, entendendo que talvez alguma barreira, alguma turbulência, alguma coisa que esteja acontecendo na sua vida, talvez esteja impedindo você de desfrutar desse amor. O meu coração me encheu de temor, porque eu tenho vivido esse amor abundante. E eu venho desfrutando e refletindo sobre isso nos últimos dias. Na semana passada, lá em casa foi uma semana de festa. Maria Eduarda, na terça-feira, dia 21 de maio, completou 3 anos. E a mãe dela, Ellen, minha esposa, com quem sou casado já há mais de 10 anos, também fez aniversário na quinta-feira. Então foi uma semana de festa. No sábado, reunimos a família, alguns amigos, e comemoramos, celebramos a Jesus por isso. Mas esse texto, ele está no meu coração já há alguns dias, porque nenhum tradutor, nenhuma versão da Bíblia consegue definir o tamanho do amor de Deus por cada um de nós. Porque esse texto diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Eu e você somos incapazes de definir o que significa tal maneira. Jesus foi dado por Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho. Então Jesus é a demonstração do amor de Deus para com você e comigo. Então Jesus é a demonstração. Mas quem amou foi Deus. Eliel, de onde você traz isso e que correlação você faz isso com a sua família? Quantos aqui, nessa noite, tem alguém que ama muito? Você tem alguém que você ama muito? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você seria capaz de dar a sua vida por esse alguém que você ama muito? Eu também daria. Daria minha vida pela Ellen, daria minha vida pela Maria Eduarda, daria minha vida pelos meus pais, daria minha vida pelos meus irmãos, daria minha vida por alguns amigos. Então, até aqui, estamos na mesma página. Mas deixa eu fazer uma segunda pergunta. Quantos aqui dariam a vida de alguém que você ama muito, como seu filho, para outros? Eu daria minha vida pela Ellen. Eu daria minha vida pela minha filha. Mas eu não daria minha vida, não daria a vida da minha filha, da Maria Eduarda, por ninguém. E foi exatamente isso que Deus fez por você e por mim. Dar a vida dele, talvez seria tão fácil quanto o nosso sim nesse momento. Agora, dar a vida do seu filho, é que os tradutores trouxeram como tal. Com tal amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê, e aí entra a nossa parte. Deus ama. Jesus é a demonstração, a materialização desse amor. E o que cabe a nós? Crer. Porque todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Eu e você podemos desfrutar dessa vida abundante, dessa vida vibrante, crendo que Jesus é o amor de Deus demonstrado por nós.
Em qual condição? Porque eu entendo que talvez você tenha saído do seu lugar e vindo até aqui à frente e tenha orado, mas talvez a tua oração tenha um pouco de incredulidade. E não se preocupe com isso. A Bíblia relata um homem que chegou diante de Jesus, pedindo a ele um milagre, e Jesus perguntou: você tem fé? Ele falou: tenho. Me ajuda na minha incredulidade? Eu tenho, mas às vezes ela é tão falha, às vezes ela é tão duvidosa. Tem como você me ajudar com isso? E a nossa fé às vezes é assim. E é importante que você saiba qual é a condição que esse amor de Deus nos encontra. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, nos revela qual era a nossa condição quando o amor de Deus nos encontrou. O versículo 1 de Efésios 2 diz o seguinte: vocês, ou nós, estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, nos quais costumávamos viver, quando seguíamos a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Versículo de número 4 de Efésios capítulo 2 diz: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça, vocês são salvos. É nessa condição de imerecimento, é nessa condição de pecador, de mortos em nossas transgressões, que o amor de Deus nos alcança, trazendo vida. E não é qualquer vida, é uma vida abundante, é uma vida vibrante, como diz essa série, viver uma vida cristã vibrante. É interessante você notar que o versículo 2 diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Receber o amor de Deus é crer que Jesus veio em carne para desfazer as obras do diabo. E crendo em Jesus, abandonamos uma antiga maneira de viver para viver uma nova maneira de vida que é regida pelos céus. Aquilo que Deus tem para nós, o amor que Deus tem para nós, é um amor que traz uma vida abundante. É uma vida que vai transbordar em tudo aquilo que você fala. Quando falamos da verdadeira vida, é quase que impossível não recorrermos ao Evangelho de João. Sua Bíblia está aí? Abra comigo, por favor, no Evangelho de João, capítulo 20. No finalzinho, penúltimo capítulo desse Evangelho. Versículo de número 30. Toda vez que você ouvir uma ministração ou que você quiser estudar sobre vida, uma das recomendações que você vai ver de qualquer autor, de qualquer estudioso da palavra de Deus, é ir ao Evangelho de João. Sabe por quê? O versículo de número 30 diz o seguinte: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos, que não estão registrados nesse livro. Mas estes, o que aqui está escrito no Evangelho de João, foi escrito
para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Todo o Evangelho de João tem um objetivo, de que você e eu creiamos que Jesus é o Filho de Deus, o Cristo que veio ao mundo, e que crendo nele, recebamos vida. Essa vida abundante. Jesus em si, na pessoa de Jesus, já é a vida. Ele é uma fonte inesgotável de vida. Não é uma fonte limitada. Não é uma fonte para um ou para outro. É uma fonte para todos aqueles que querem viver uma vida abundante, mesmo nessa era presente. E é baseado no Evangelho de João que eu quero hoje compartilhar com vocês 3 características de Jesus que demonstram, para mim e para você, o que é desfrutar de uma vida abundante. Você quer desfrutar de uma vida abundante? Você tem noção do que é isso? Avance, aliás, retorne para mim um pouquinho no capítulo 6 do mesmo Evangelho de João. Jesus traz a primeira afirmação que eu quero compartilhar com você no capítulo 6, no verso 48. Jesus diz o seguinte: eu sou o pão da vida. O que Jesus estava querendo dizer quando ele afirma que ele é o pão da vida? No conceito que nós temos de vida, o que seria viver? Você que tem vida, do que é composta a sua rotina? Você levanta pela manhã, faz a sua higiene pessoal, você se alimenta, dá um abraço e um beijo nos seus familiares e geralmente você sai para trabalhar. Ou se você não sai para trabalhar, você trabalha dentro de casa. Começa a produzir ali, seja produzindo para o mercado, ou seja na organização da sua casa, você está trabalhando. E geralmente nós fazemos isso para garantir um pão. É ou não é? Saímos da nossa casa para trazer o pão para a nossa família. Então, quando Jesus fala de pão, Jesus está falando que ele é o sustento. Tudo aquilo que você e eu precisamos está em Jesus. Quando Jesus está dizendo que ele é o pão, está falando de provisão. E talvez você tenha orado aqui pedindo que uma montanha fosse removida da sua vida, porque você precisa de uma provisão. E eu quero te dizer que Jesus é essa provisão. E eu também quero te dizer que Jesus não falou somente de sustento e provisão, mas ele falou de abastança. Ele falou de prosperidade. Ele falou de vida abundante. E se você entender que Jesus é na essência aquilo que você e eu precisamos, nós começaremos a desfrutar de vida ainda nessa era presente. Você está aí no capítulo 6. Vamos ler junto do verso 47? Diz o seguinte: Jesus dizendo: asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. E seguiu dizendo, verso 48, eu sou o pão da vida. Fazendo um parênteses aqui. Ainda que Jesus não estivesse falando de sustento, ainda que Jesus não estivesse falando de provisão ou de prosperidade, de abastança, eu já queria ir para o céu. No céu vai ter pão, gente. Pão é muito bom. Quem não gosta de pão? Lá vai ter, já é uma garantia, já é uma coisa boa. Mas ele seguiu dizendo o seguinte: os seus antepassados comeram o maná, o pão do deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão,
viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. O alimento para a vida eterna e para a vida abundante que nós precisamos é o alimento de Jesus. Você sai da sua casa, ou você começa a produzir no seu dia, para buscar um sustento, para trazer uma provisão, para multiplicar aquilo que você já tem. Mas a pergunta que eu faço para você nesse momento é: você tem arriscado viver a sua vida buscando isso, sem se alimentar do pão da vida? Corre-se o risco de você estar juntando provisões somente para essa vida. Porque quem come de um pão físico, do maná que desceu do céu, e é uma provisão que Deus envia. Deus enviava o maná do céu. Assim como Ele abriu a tua porta de emprego e você é grata por ela. Assim como Ele te envia clientes, assim como Ele abre portas, assim como Ele faz com que o seu trabalho prospere. Mas o que Jesus está compartilhando conosco é que se é só desse pão que nós vamos nos alimentar, a nossa vida está limitada a alguns poucos anos. Mas se eu e você, ao levantarmos pela manhã, nos alimentarmos do pão vivo, que é Jesus, do pão da vida, nós seremos saciados e viveremos eternamente. É o primeiro desafio que você tem que ter. Ele é o pão que você deve se alimentar. Eliel, mas eu não consigo fazer uma devocional no período da manhã, porque assim, tem gente que produz bem de manhã, acorda 4 horas da manhã, quer almoçar às 10h30, 11 horas, porque tomou café cedo. Tem gente que produz muito bem de manhã, mas tem gente que produz bem à tarde, não é? Tem gente que produz bem de noite. Eu sou uma dessas pessoas. Eu não produzo muito bem pela manhã. E o que eu quero dizer com isso? Se alimentar de Jesus não significa você parar para ter aquele seu tempo pela manhã. Você pode ter o seu tempo à noite. Mas o que eu estou dizendo é que você não pode abrir os seus olhos, sair da sua cama, sem dizer: Jesus, obrigado por esse dia. Obrigado pela vida abundante que o Senhor tem me oferecido. Obrigado porque hoje eu tenho tantas lutas e tantas dificuldades para enfrentar, mas eu sei que sobre todas elas, o Senhor já me fez mais do que vitorioso. Eu tenho tantas dificuldades para enfrentar, o caminho é tão árduo, mas eu sou grato pela vida abundante que Jesus me oferece. Esse é o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês. O segundo ponto está em João, capítulo 11. Avance um pouquinho agora. Verso de número 25. A fala de Jesus para Marta. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Há 2 semanas atrás eu estive aqui e nós lemos esse capítulo 11, 44 versículos, falando de uma vida de adoração demonstrada por Maria. Mas nesse momento Jesus está dialogando com Marta e questionando aquilo que estava acontecendo. Lázaro estava morto há 4 dias. Jesus estava falando que haveria Lázaro de ressuscitar. E Marta estava em dúvida quando isso ocorreria. E Jesus afirma então, no verso 25, dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu não sei se você percebe, mas essa questão de crer está totalmente relacionada à vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Todo aquele que
crê em mim e se alimenta de mim, recebe a vida eterna. Jesus está dizendo aqui que Ele é a ressurreição e a vida, e quem crê nele, ainda que morra, viverá. Qual que é um dos maiores medos que nós temos? Talvez um dos maiores medos que nós temos se chama doença, enfermidade. Porque nós sabemos que algumas enfermidades levam à morte. E o que Jesus está dizendo aqui é que eu e você não precisamos temer nenhuma enfermidade. Porque ele está dizendo o seguinte, naquele contexto onde Lázaro ressuscitaria, e Jesus sabia que Lázaro ia ressuscitar, porque quando ele foi avisado que Lázaro estava doente, ele já havia dito, fiquem tranquilos, essa doença não é para a morte, mas para que o nome de Deus seja glorificado. Mas talvez você e eu tenhamos tanto medo de algumas enfermidades, porque nós não sabemos se essas enfermidades que nos cercam são para uma morte física nesse momento. E aí a gente fica com tanta incerteza, dizendo como que eu vou viver uma vida abundante, sendo que eu posso estar enfermo, sendo que alguém que eu amo pode estar passando por uma necessidade. E você precisa entender que quando Jesus disse, quem crê em mim não morrerá eternamente, porque aquele que crê, ainda que morra, viverá. Uma enfermidade que pode levar à morte, para um cristão, não é motivo de pânico. O apóstolo Paulo entendeu isso de tal forma, que ele chegou a dizer que morrer para ele era lucro, mas o viver era Cristo. Sabe o medo que eu e você temos da morte? E geralmente ela nos chega por alguma enfermidade. É porque nós não entendemos que a vida abundante está na pessoa de Jesus. E ainda que a nossa vida seja ceifada dessa terra, você e eu, em Jesus, viveremos eternamente. Mas o texto continua dizendo que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. O texto está limitando que só existe vida, e vida abundante, na pessoa de Jesus. Quer você morra fisicamente, quer você viva fisicamente, Jesus é a vida, e a vida abundante que nós precisamos desfrutar. Não tenha medo de doença. Ah, mas eu não queria ficar doente, eu queria viver mais. Para quê? Eu tenho tantos sonhos para realizar, eu tenho tanta coisa para fazer. Eu quero ver meus filhos crescerem e se casar. Eu tenho tantos anseios. E tudo isso é legítimo. Mas se você quiser desfrutar de uma verdadeira vida abundante, você vai ter que deixar todas essas coisas para segundo plano. Você vai precisar encontrar prazer na pessoa de Jesus. Você vai precisar entender que a alegria da nossa vida está em Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Sabe por que somente Jesus poderia falar sobre isso? Ou somente Jesus pode falar sobre isso? Porque somente Jesus venceu a morte. Não existe em nenhum lugar da face da terra qualquer pessoa que tenha vencido a morte. Lázaro reviveu, mas voltou a morrer. E esse Jesus
que é a fonte inesgotável de vida, venceu a morte, reviveu e vivo está. Ele continua vivo e Ele está aqui para derramar vida sobre a sua vida e sobre a sua família. Amém? Mas eu tenho um terceiro ponto, e gostaria que você avançasse agora para o Evangelho de João, capítulo 14. Verso de número 6. Quando Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. O que essa afirmação de Jesus quer dizer? Quando Jesus diz que Ele é o caminho, o que ele estava falando? Jesus estava se referindo por onde você e eu devemos andar se queremos desfrutar da vida abundante. Existem muitos atalhos, existem muitos caminhos, e alguns aparentemente melhores, ou como a palavra de Deus mesmo nos ensina, mais largos. O caminho que nós devemos percorrer é um caminho estreito, é um caminho de dificuldades, é um caminho de lutas. E é exatamente aí, nesse caminho, que você vai desfrutando dessa vida abundante. Porque que graça teria se eu e você vivêssemos hoje e não passássemos por nenhuma luta? Eu tenho certeza que a sua vida seria um tédio tão grande que você não teria prazer na vida. Eliel, que loucura é essa? A palavra de Deus diz que nós devemos ficar felizes quando passamos por alguma luta, por alguma dificuldade. Porque Deus está nesse caminho de luta nos preparando, nos forjando, nos aperfeiçoando. Talvez, se você e eu não tivéssemos lutas na vida, nós não estaríamos aqui hoje. E talvez seja por isso que a maioria de nós saiu do lugar para estar aqui na frente num ato profético. Porque são essas tribulações que vão nos forjando, nos aperfeiçoando. E Jesus falou: é este o caminho que você vai percorrer. É assim como foi o caminho dele. Você já parou para refletir, quando Jesus caminhava carregando aquela cruz, quão estreito estava sendo aquele caminho que ele estava percorrendo? Mas ele só percorreu aquele caminho para nos garantir vida, e vida abundante. Jesus percorreu aquela via dolorosa. Jesus suou sangue para que você e eu desfrutássemos de vida abundante. E é na pessoa de Jesus que a gente encontra isso. Mas o que é um caminho? Às vezes a gente confunde, eu já ministrei aqui sobre isso. Às vezes a gente acha que a rota, o percurso, é o caminho. Eu moro aqui na Vila Antonieta. E quando vou embora, desço a Eponina e pego a Conselheiro Carrão. E depois pego a 19 de janeiro, o Rio das Pedras, até chegar no meu prédio. E costumo dizer às vezes: esse é o meu caminho. Só é o meu caminho quando eu estou percorrendo, quando eu estou andando por ele. Jesus é o seu caminho quando você está andando por Jesus. Porque senão ele é apenas um trajeto. Porque eu posso ir embora por esse trajeto, mas eu posso descer a Xiririca, pegar o Taubaté, e ali vai ser o meu caminho. Ou seja, Jesus só é o seu e o meu caminho se nós caminharmos por ele. Senão ele vai ser apenas uma rota alternativa. E a minha pergunta é: você tem andado pelo caminho que é Jesus? E nesse caminho, qual é a forma que nós devemos andar? Porque ele é o caminho, mas ele também é a verdade. E nesses dias que nós vivemos, meus irmãos, quão carente o nosso mundo está de gente de verdade.
de gente que vive a verdade. Está falando de um estilo de vida. Como você tem vivido? A vida abundante que Cristo oferece é uma vida de verdade. Então, se você tiver que chorar, chore. Chore de verdade. Se você tiver que se alegrar, se alegre de verdade. Se você tiver que pedir ajuda, peça ajuda de verdade. Mas não viva uma vida de aparências. Não viva uma vida fake. Não viva uma vida de rede social, onde ninguém queima o arroz. Só existe prato bonito. Ninguém posta um prato que desandou. Ninguém posta um dia de dificuldade. E isso não é a vida. A vida que Cristo nos oferece é uma vida de verdade. E é uma vida baseada no Evangelho. É uma vida baseada na palavra. Por que que eu e você podemos desfrutar de vida hoje? Porque a palavra de Deus nos garante isso. É baseada no Evangelho que diz que no mundo nós teremos aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. No mundo você vai passar por dificuldades, mas nenhuma dificuldade vai fazer com que você deixe de viver. Porque a sua alegria está na pessoa de Jesus. Mas além de ser o caminho, além de ser a verdade, Jesus afirmou que Ele é a vida. E eu entendo que quando Jesus falou de uma forma afirmativa que Ele era a vida, Jesus estava trabalhando um ponto que talvez muitos de nós tenham dúvida. Jesus estava falando de propósito. Qual é o propósito da sua vida? Pelo que você tem levantado? Pelo que você tem se movido? Pelo que você tem lutado hoje? Segundo a palavra de Deus, nós temos duas alternativas. Baseado em Efésios capítulo 2, que nós lemos aqui. O apóstolo Paulo diz que nós podemos viver para fazer as vontades da nossa carne. Nós podemos viver uma vida morta. Porque aqueles que hoje estão fora de Jesus, segundo a palavra de Deus, estão mortos em seus delitos e pecados. E talvez muitos deles sejam pessoas de caráter. Talvez muitos deles sejam pessoas honestas. Talvez muitos sejam pessoas trabalhadoras. Gente que convive com a gente. Que levanta cedo para levar o pão físico para dentro de casa. Mas sem a pessoa de Jesus, nenhum desses atributos vale. Eu lembro de conversar com alguns casais, aliás, de conversar com algumas pessoas, querendo se tornar um casal, e que me falava, mas ele ou ela é uma pessoa tão boa, é tão honesto, é tão família, honra os seus pais. A única coisa que falta é aceitar Jesus. E sabe o que eu quero dizer? Falta tudo. Para uma pessoa que no seu propósito de vida não tem Jesus em primeiro lugar, essa pessoa está morta. Vivendo uma vida morta. Não está vivendo uma vida abundante. Mas eu e você podemos hoje viver por aquele que por nós morreu e ressuscitou. Pelo que você tem levantado, pelo que você tem saído da sua cama. Ah, mas eu levanto pela minha família. Mas você tem levantado para que a sua família coma o pão físico ou o pão espiritual?
Mas eu tenho tomado tanto cuidado para que nenhuma enfermidade chegue na minha casa. Mas você está com medo de que os seus entes queridos morram uma morte física ou uma morte espiritual? O que eu quero dizer, meus irmãos, é que o propósito da nossa vida, tudo aquilo que nós fizermos, deve ser formar Jesus em nós e naqueles que nós amamos. Quando você levantar cedo, quando você sair da sua casa, quando você se deslocar até o seu trabalho, quando você voltar à noite falando, está aqui o pão físico, que eu trabalhei, que eu suei, que eu aguentei um monte de gente falando coisas que não convinha. Eu trouxe o pão físico, mas durante o dia eu me alimentei do pão espiritual. E eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, filha. Eu tenho uma palavra de Deus para você, mulher. Ainda que você volte para casa e tenha alguém enfermo, que você diga, não tenha medo, porque em Jesus você tem a vida eterna. E ainda que essa enfermidade te leve a uma morte física, um dia nós encontraremos com o nosso Pai e viveremos eternamente. Eu não sei se isso faz sentido para você, mas eu tenho vivido por isso. Durante muito tempo da minha vida, eu vivi para o meu propósito. O meu propósito é esse, o meu propósito é aquele. E eu tenho escutado tanta gente boa falando sobre propósito e dizendo que o propósito ele pode variar, ele pode mudar. Ele muda porque o seu propósito com 20 anos não é o mesmo propósito quando você tem 50 anos. E talvez o seu propósito mude mesmo. Mas o seu propósito não te dá uma vida abundante. O teu propósito te dá uma vida breve e passageira. Mas quando você passa a viver pelo propósito de Deus, aí você entende para o que Ele te criou, para o que Ele te formou. E você entende que não é mais o seu propósito, é o dele. O propósito eterno de Deus, e nós ministramos isso nessa comunidade há 45 anos, é que você e eu vivamos em família. Porque o propósito eterno de Deus é ter uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus. E o texto que eu compartilhei aqui com vocês na ministração passada de Efésios 1, capítulo 10, que diz que Deus, no bom propósito da sua vontade, ao estabelecer em Jesus Cristo o seu propósito, quis que todas as coisas, nos céus e na terra, celestiais ou terrenas, convergessem a Jesus. E sabe o que eu entendo com isso? Quem te deu vida? Jesus. Jesus é a fonte inesgotável de vida. Desde o primeiro homem, que foi formado do pó da terra, e ficou como um boneco inanimado, até que Deus soprou em suas narinas fôlego de vida, e aquele homem passou a ser um ser vivente. Jesus é o autor e doador da vida. Só que no meio do caminho, a gente se esquece disso. No meio do caminho, a gente passa a viver por outros propósitos. E talvez por propósitos muito nobres, ao seu ponto de vista. Mas fazer com que todos esses propósitos converjam para Jesus deve ser a prioridade da sua e da minha vida. Faz sentido para você isso? As 3 verdades que eu queria compartilhar com você sobre Jesus é que Ele é o pão da vida. Ele é quem te sustenta. Ele é quem te provisiona. É Ele que te dá prosperidade e abastança de vida. É Ele quem garante a tua saúde. Ainda que a tua saúde seja debilitada, em Jesus você tem vida eterna, ainda que você morra fisicamente. E que Ele é o caminho, a verdade e a vida. É por esse caminho que você e eu devemos andar. É nele que nós devemos permanecer.
É baseados na verdade que há na palavra de Deus que nós devemos avançar. E tendo nele o propósito de vida. Eu não tenho dúvidas que se você colocar isso como a primeira coisa da sua vida, como a prioridade da sua vida, você vai desfrutar de vida abundante. Porque eu comecei dizendo que eu tenho desfrutado disso. E é a melhor coisa que existe. E eu não estou aqui para te vender algo. Ah, você está falando isso para que a sua vida, Eliel, mude? Eu já estou vivendo isso. Eu estou compartilhando isso porque eu quero que a sua vida mude. Para que você passe a viver a sua vida em Jesus. Se coloque de pé nesse momento.